versículo 3. Gravado aqui. O segundo texto vai ser Salmos, de número 51, a partir do verso 10. Tá. Que der, abra a cabeça, né? Salmo. Não sei. Ouve. Salmo. João capítulo 21, versículo 3. João. Capítulo 21. Amém, meus irmãos? Amém. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sendo já Fala manhã, 23, só tem 21. Jesus se apresentou na roda. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Versículo 12. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousaram perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Agora, Salmos, de número 51, a partir do verso 10. Salmos de número 51, a partir do verso 10. Que vai dizer assim: crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Podem se sentar, meus irmãos? Esse texto, o primeiro texto que nós acabamos de fazer leitura, a Bíblia vai relatar, Vinícius, que o momento é um momento em que Pedro ele volta a pescar. Quando nós estudamos João capítulo 21, a aparição de Jesus em João capítulo 21 é logo após a sua ressurreição. A aparição de Gabriel de Jesus em João capítulo 21 é logo após a sua morte. O interessante é que João capítulo 21, Pedro, ele está voltando de as velhas práticas novamente, John. Quando Pedro volta, Pedro imediatamente chama os seus companheiros, Vinícius, para poder voltar a pescar. Por quê? Porque Pedro, ele tinha espírito de liderança. Pedro, ele tinha esse espírito. O interessante é que antes de Jesus ressuscitar, antes de Jesus ir para o Pai, antes de Jesus entregar o seu espírito na cruz do Calvário, Cristo, ele decide estabelecer algumas promessas e propósitos sobre a vida dos discípulos. Porque todas as vezes que Jesus ele estabelece uma promessa, essa promessa, Jonathan, sempre vai vir constituída com um propósito. Antes de Jesus ressuscitar, antes de Jesus ir para o Pai, Jesus virava para os discípulos e falava assim: olha, vai chegar um tempo que eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo estará com vocês. Amém, Jesus. Glória a Deus. Antes de Jesus ir para o Pai, Jonathan, Cristo virava e falava assim: olha, ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Como eu disse, toda promessa é constituída com um propósito. Cristo ele estabelece a promessa que é: ficai-vos em Jerusalém, Vinícius, mas o propósito era ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! Para nós entendermos esse texto que nós acabamos de fazer leitura, é necessário que a gente entenda um pouco sobre a história de Cristo e um pouco sobre a história de Pedro. Todas as vezes eu decido falar sobre a pessoa de Jesus, eu gosto de pegar o Evangelho de Lucas, que é bem detalhado. Mas quando nós observamos na Bíblia Sagrada, os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, esses três evangelhos são considerados como evangelhos sinóticos.
A palavra sinótico significa que tem a mesma visão. Por quê? Porque quando a gente pega uma certa passagem, por exemplo, quando Jesus está no barco com os discípulos, se você pega o Evangelho de Mateus, esta passagem se encontra lá. Se você pega o Evangelho de Marcos, esta passagem se encontra lá. Se você pega o Evangelho de Lucas, essa passagem se encontra lá, porque são evangelhos sinóticos. Mas o Evangelho de João não é considerado o Evangelho sinótico. O Evangelho de João é considerado como um Evangelho universal. Mas sempre quando eu falo sobre a pessoa de Cristo, eu pego o Evangelho de Lucas. E Lucas, quando vai falar sobre a pessoa de Jesus, Gabriel, Lucas ele fala desde o começo do nascimento de Cristo até o final da sua morte. O interessante é que quando Lucas decide começar a escrever o seu Evangelho, Lucas ele vai falar sobre um homem que se chamava João Batista. João Batista, Jonathan, era um homem que preparava o caminho para Jesus. Enquanto João Batista se batizava no Rio Jordão, a pregação de João Batista era: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista aproveitava e dizia assim: olha, vai vir aquele que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Mas João Batista, Jonathan, aproveitava e dizia assim: olha, hoje eu estou vos batizando com água, Gabriel, mas vai vir aquele que vos batizará Glória com a o Deus. Espírito Santo e também. Aleluia! Glória a Deus! Quando João Maravilha! Batista, Jesus ele aparece para ser batizado por João Batista. Quando nós pegamos o Evangelho de João, João é claro em dizer que quando Jesus aparece, Deus ele vai dar um sinal para que João pudesse ver que aquele era Cristo que deveria ser batizado por ele. Quando Jesus chega diante de João, João Batista vai virar e vai dizer assim: olha, mestre, era eu que deveria ser batizado por ti. Mas só que Jesus vai virar para João Batista e vai dizer assim: olha, João, é necessário que as Escrituras se cumpram. Quando nós observamos na Bíblia Sagrada, Jesus ele é emergido sobre as águas, depois que Jesus era batizado por João Batista. A Bíblia é clara em dizer, Lázaro, que Jesus ele se levanta, e quando Jesus ele se levanta, o Espírito Santo agora vai descer em forma corpórica de pomba e vai pousar sobre os ombros de Jesus. E Deus que está lá do alto vai virar e vai dizer assim: eis aí o meu filho amado, a quem eu tenho. Amém, Jesus. Glória a Deus. O interessante é que quando o próprio Espírito desce em forma corpórica de pomba, a Bíblia vai dizer que agora o próprio Espírito vai conduzir Jesus até o deserto. No deserto, Jesus ele é tentado por Satanás e ele é provado por Deus. E agora imagino eu, Jonathan, no último dia da consagração de Jesus, Satanás chegando diante de Jesus falando assim: olha, se tu és mesmo filho de Deus, pega essas pedras aqui e transforme elas em pães. Aí Cristo vai virar, né, vai dizer assim: olha, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que provém da boca de Deus. Eu aprendo algo muito lindo aqui, Clécio. Porque quando Satanás, Jonathan, aparece assim: olha, se tu és mesmo filho de Deus, pega essas pedras aqui e transforme elas em pães. Satanás está apresentando para Jesus a sua necessidade. Mas quando Cristo está falando assim: olha, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que provém da boca de Deus, Cristo está apresentando para Satanás a sua prioridade. Porque era Cristo falando assim: olha, a minha prioridade sempre será mais importante do que qualquer coisa que o mundo possa me apresentar lá fora. Aleluia. Que logo após a última consagração de Cristo, Jesus ele vai começar o seu ministério terreno. Mas antes de Cristo começar a pregar, a Bíblia vai dizer que o sistema prende João Batista. João Batista ele é preso, ele é decolado, Daniel. E quando Jesus fica sabendo da notícia, a Bíblia vai dizer que Jesus ele se retira para o deserto e fica sozinho. Logo após esse tempo, Jesus ele começa o seu ministério. Mas só que a primeira aparição de Jesus na Bíblia Sagrada vai ser com 12 anos de idade, diante de grandes doutores da lei, dentro do Senado. Jesus ele fica 18 anos no anonimato e só vai aparecer com 30 anos de idade. A duração do ministério de Jesus, Gabriel, dura 3 anos e meio. Eu aprendo algo aqui. Por que, Lázaro? Porque o tempo de preparo sempre será mais importante do que o tempo do nosso ministério.
adianta, Gabriel, eu tenho um ministério, mas eu não entendi o que significa o tempo de preparo sobre as minhas vidas. Aí, Jonathan, o interessante é que agora Cristo ele começa a pregar. E a Bíblia vai dizer que eles não deram crédito à pregação de Jesus. Mas o interessante, o lindo é que quando Jesus pregava, a pregação de Jesus, Felipe, era a mesma pregação de João Batista, Vinícius. E a pregação de Jesus era: arrependei-vos, arrependei-vos, porque chegou o reino dos céus. Aleluia. Glória a Quando Deus. Cristo começa o seu ministério, Gisele, Cristo agora, ele começa a ir atrás dos discípulos. Agora imagino eu, Cristo indo atrás de um discípulo que se chamava Mateus, e a Bíblia diz que Mateus ele era publicano, cobrador de impostos. E os cobradores de impostos daquela época não eram bem vistos pela sociedade. Por quê? Porque além deles cobrarem impostos da sociedade, eles cobravam uma taxa a mais. Então eles não eram bem vistos. Aí um certo dia, Mateus ele estava na coletoria cobrando impostos da sociedade. Nesse dia, Jesus ele vai aparecer no cenário da história. Quando Jesus aparece, Jesus ele vai aparecer por detrás de Mateus. Quando Jesus aparece, Vinícius, Jesus ele vai estabelecer somente uma palavra sobre a vida daquele homem. Jesus vira para Mateus e fala assim: olha, larga tudo e segue. E a Bíblia vai dizer que Mateus larga tudo o que estava fazendo e começa a seguir a Cristo. E a Bíblia faz questão de dizer que Mateus ele era rico. Mas só que nesse dia, Mateus ele entendeu que aquilo que Cristo queria dar e apresentar para ele era melhor e maior do que qualquer coisa que ele poderia dar. Glória a Deus. O que adianta, Aleluia. eu ser rico, mas Glória a a minha Deus. alma por dentro está totalmente vazia? O que adianta, Jonathan, eu ter tudo, mas a minha alma está totalmente vazia por dentro? Mas só que quando Cristo aparece, Cristo ele sempre vai estabelecer uma nova história sobre a sua vida, independente do cenário aonde você se encontra. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quando Mateus começa a seguir a Cristo, Jesus agora vai atrás de outro discípulo, Daniel. Lucas capítulo 5. A Bíblia vai dizer que Pedro ele passa a noite toda tentando apanhar peixes, mas nada ele consegue. Aí a Bíblia diz que quando Jesus ele aparece no cenário da história, Jesus ele vai ver uma cena. Jesus ele vai ver dois barcos à beira da praia, Lázaro. Um desses barcos era o barco dos outros pescadores, e o outro barco era o barco de Pedro. Está na Bíblia. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele decide pegar um barco emprestado. A Bíblia diz, Jonathan, que Pedro ele fica triste porque não apanha nada. A Bíblia diz que Pedro, Gabriel, ele fica angustiado porque não apanha nada. Aí Cristo, quando ele chega, ele vai se deparar com uma cena. A Bíblia vai dizer que logo após aquela pesca, os outros pescadores descem do barco, Clésio, e começam a lavar as redes, Daniel. Mas em nenhum momento a Bíblia Sagrada está dizendo que Pedro ele desce do barco e está lavando as redes dele. Quando Jesus vê essa cena, Jesus ele sobe no barco de Pedro e começa a pregar para a multidão que o acompanhava. O interessante é que o Pedro, que estava triste, Clésio, porque não apoiou nada, está ouvindo a mensagem que Jesus está pregando dentro do seu barco. O Pedro, que ficou angustiado e triste a noite inteira, porque não apoiou nada, está ouvindo, Gabriel, a mensagem que Cristo está pregando dentro do seu barco. Porque uma coisa aprenda aqui: o barco até pode ser de Pedro, mas a voz que está ecoando dentro do barco é a voz de Jesus de Nazaré. O barco até pode ser seu, Vinícius, mas a voz que está saindo dentro do seu barco é a voz de Jesus de Nazaré. O barco, meu pai, até pode ser seu, mas a voz que está ecoando dentro do barco é a voz de Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus. Aleluia. O interessante é que quando Jesus ele acaba de pregar, Jesus ele vai virar para Pedro e vai dizer assim: Pedro, volta para o mar alto e lançai a rede novamente. Aí Pedro vai virar para Jesus e vai dizer assim: mestre, nós passamos a noite toda tentando apanhar peixes e nada nós conseguimos, mas só que por meio da tua palavra eu vou voltar e vou lançar a rede novamente. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou significar. Era apenas dizendo assim: olha, se fosse por meio da palavra de qualquer homem eu não voltaria, mas como é por meio da palavra do Senhor, eu vou voltar e vou lançar a rede
foi a sua angústia a noite inteira. Pedro agora, Jonathan, está no mesmo lugar onde foi a sua tristeza a noite inteira. Mas só que a primeira vez que Pedro vai pescar, Pedro está indo com os outros pescadores. Mas agora a segunda vez que Pedro volta, não é qualquer um que está no barco de Pedro. Porque uma coisa é eu estar no barco com vocês, uma coisa é vocês estarem no barco comigo, mas a outra coisa é quando Cristo está no barco de vocês. Porque se Jesus está no barco, pode ter certeza que alguma coisa de diferente vai acontecer na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pedro volta. Quando Pedro volta, Pedro ele lança a rede. Quando Pedro lança a rede, Pedro ele começa a sentir a rede pesada. Aí a Bíblia diz que Pedro chama os outros companheiros para poder ajudar a puxar a rede para dentro do barco. Quando Pedro puxa a rede cheia de peixes para dentro do barco, Pedro vai ter uma das atitudes mais lindas da Bíblia Sagrada. Pedro vai chegar diante de Cristo e vai dizer assim: mestre, ausenta-se de mim, porque como eu sou um homem pecador, eu não sou merecedor de estar perto do Senhor. A palavra ausentar-se na Bíblia significa afastar-se, Lázaro. Era Pedro dizendo assim: mestre, afasta-se de mim, porque como eu sou um homem pecador, eu não sou digno de estar perto do Senhor. Mas em conjectura, Cristo virando para Pedro falando assim: Pedro, eu não estou preocupado se você é merecedor de estar perto de mim ou não. Pedro, eu não estou preocupado se você é digno de estar perto de mim ou não. A partir de hoje, Pedro, eu quero estabelecer uma promessa e um propósito sobre a sua vida. A partir de hoje, Pedro, você nunca mais será pescador de peixes, mas a partir de hoje, Pedro, você será pescador de homens. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Nós só temos um segredo aqui nesse texto. Pedro, ele percebe que era pecador, percebe? Mas ele tinha uma promessa. Pedro, ele percebe que não era merecedor de estar ao lado de Cristo, mas ele tinha uma promessa. Nós, Gabriel, não somos merecedores de estarmos aqui nesta noite, mas nós temos uma promessa. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós não somos dignos, Daniel, de entrarmos dentro desse templo, mas nós temos uma promessa da parte de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Porque não fomos nós que quisemos sair de nossas casas, Jonathan, e entrar aqui dentro, pegar um instrumento, louvar ou pregar, ministros, mas foi a graça de Jesus que nos dá. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Porque imagino eu, Jonathan, que logo após uma peça frustrante, Pedro não queria voltar para o cenário da sua derrota. Mas em Cristo ele fala assim: lança a rede novamente, Vinícius. Quantas vezes, Vinícius, creio eu, que você virou para Deus e falou assim: Deus, hoje é a última vez que eu pego naquele microfone para poder louvar. Quantas vezes nós já falamos assim: hoje é a última vez que eu pego naquela bateria, Gabriel, que toca. Hoje é a última vez, Jonathan, que eu pego naquele violão, naquele contrabaixo, eu ofereço uma adoração para Cristo. Hoje é a última vez. Quantas vezes, Clésio, nós já vivemos falando assim: hoje é a última vez que eu prego. Aí, Jonathan, a gente entra no WhatsApp, a gente recebe uma mensagem assim: Jonathan, tem como você trazer o louvor aqui nesta noite de igreja? Aí você Aleluia. fala assim: tem como sim. Mas você tinha acabado de falar que eu louvar. Aleluia. Aí, Vinícius, você tinha acabado de falar, Nicole, que não ia louvar mais. Sabe o que é o Espírito Santo dizendo? O Espírito Santo falando assim: olha, lança a rede mais uma vez. Lança a rede mais uma vez. Porque eu acredito naquilo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos pecadores, mas nós temos uma chamada. Porque o peso da chamada dói. O peso da chamada, Jonathan, machuca. O peso da chamada, Gabriel, dói mesmo. Dá vontade de parar, dá vontade de desistir, Mas aprende uma coisa: todas as vezes que você pensar em largar sua chamada, lembra de onde Cristo te tirou um dia. Lembra de onde Ele te resgatou um dia. Aleluia. Glória a Deus.
Pedro agora, ele começa a andar com Jesus. Pedro, Daniel, andando com Jesus. Ele está vendo o coxo se levantar. Pedro, andando com Jesus. Ele está vendo o paralítico levantar da cama e começar a andar. Pedro, andando com Jesus. Ele está vendo o mudo começar a falar. Pedro, quando ele começa a andar com Jesus, ele está vendo o surdo começar a ouvir. Pedro, andando com Jesus, Pedro está vendo 4 homens pegar um paralítico, subir em cima de um telhado e colocar ele dentro da casa. Pedro, andando com Jesus. Pedro está vendo uma mulher do fluxo de sangue ser curada com apenas um toque. Pedro, andando com Jesus. Pedro está vendo o morto ressuscitar depois de 4 dias. Mas só que chega uma ápice da vida de Pedro, que Pedro ele não quer ser mais a mesma pessoa. Pedro quer aumentar o nível de intimidade com Cristo. Aí quando você pega o milagre que Jesus fez, a multiplicação de pães e peixes, a Bíblia vai dizer que Jesus ele vira para os discípulos e fala assim: olha, entrem dentro do barco e me esperem do outro lado. Os discípulos entram, Daniel, estão a caminho da outra margem. A Bíblia diz que Jesus ele se retira para o monte. Quando Jesus se retira para o monte, Daniel, a Bíblia diz que os discípulos ainda estão a caminho da outra margem deles. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele vai aparecer andando sobre as águas. E a Bíblia diz que os discípulos não conheceram o que era Jesus e pensaram que era um fantasma. E estavam indo em direção a eles. E a palavra fantasma na Bíblia significa morte. Eram os discípulos pensando, Jonathan, que a morte estava indo ao encontro deles. Aí Cristo, percebendo que os discípulos estavam com medo, Cristo vai virar e dizer assim: não temas, porque sou eu, o Cristo. Aleluia. Aí vai ter um discípulo dentro do barco, chamado Pedro, que vai ter a atitude de dizer: se tu és mesmo Cristo, manda-me que eu vá ter contigo. Aí Cristo vai virar e dizer assim: Cristo, então venha. Aí a Bíblia diz que Pedro, ele tem a atitude de sair dentro do barco. Quando Pedro sai de dentro do barco, a Bíblia diz que Pedro ele começa a andar sobre as águas. Mas a pergunta, Vinícius, que eu faço é: por que aqui Pedro ele está andando sobre as águas? Sabe o que eu aprendo? Porque só anda sobre as águas quem tem fé para poder sair dentro do barco. Amém. Glória a Deus. Eu aprendo uma coisa aqui, Tiago. Nem sempre Jesus ele vai estar no barco conosco. Vai ter momentos, Vinícius, que Jesus vai estar fora, Jonathan. E estando fora, Jesus vai estar dizendo: só sai do barco e vem ao meu encontro, porque eu ainda estou te esperando. Amém. Porque era Cristo querendo aumentar o nível de revelação com Pedro. Por que adianta Jesus sempre estar no barco? Porque as coisas ficam fáceis demais. Mas ninguém quer passar pela aprovação dele. Interessante, Fred, que o caminhar de Jesus com Pedro, isso aqui eu acho lindo, Jonathan, que os dias de Jesus estão findando sobre a terra. Aí sabe o que Jesus vai fazer? Eu já estou finalizando, gente. Jesus ele vai reunir os 12 ministros para se acertar na mesa, para participar da última ceia dentro de um cenário. Aí quando você observa a Bíblia Sagrada, quando Jesus reúne os 12 para se acertar na mesa para poder participar da ceia, porque mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de intimidade, Israel, mesa é lugar de restituição, mesa é lugar de restauração, mesa significa tudo isso. É interessante que um dos discípulos que estavam sentados na mesa se chamava Judas Iscariotes. Aí sabe o que Judas tinha feito? Judas tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata, mas ele foi convidado para se assentar na mesa. O discípulo Daniel queria negar Jesus 3 vezes, foi convidado para se assentar na mesa. Quantos de nós aqui nesta noite já negamos Cristo? Não só por palavras, Vinícius, mas por atitude, Jonatas. Quantos de nós já traímos Jesus? Mas posso te falar uma coisa: se nós estamos aqui, Jonathan, é porque Cristo nos convidou para se acertar na mesa. Aleluia. Glória a Deus. Porque ele está falando assim: Judas, Maravilha. eu sei que você me traiu, mas eu te convido para se acertar na mesa comigo. Era Jesus falando assim: Pedro, eu sei que você vai me negar 3 vezes, mas eu te convido para se acertar na mesa. Amém, Jesus. Porque era Cristo falando assim: Judas, por mais que você me vendeu por 30 moedas, por mais que você não me negar, eu ainda acredito
interessante é que naquela ceia, Jesus ensinava o que representava a ceia. Jesus virava para os discípulos e falava assim: olha, está vendo este pão aqui? Este pão aqui representa o meu corpo que será dado por vós. Era Jesus ensinando: está vendo este cálice aqui? Este cálice aqui representa o meu sangue que será derramado por vocês. Aí chega um momento em que a ceia acaba. Quando a ceia acaba, Jesus ele vai fazer um convite para os discípulos ficarem com ele mais um pouco. Depois Jesus faz outro convite, Vinícius. Jesus convida os discípulos para poder subir para o monte, mas somente 3 discípulos chegam com Jesus no monte: Pedro, Tiago e João. Quando os discípulos chegam no monte, os 3 ficam na entrada do monte, e Jesus vai se afastar dos discípulos, é um tiro de pedra. Quando Jesus se afasta, Vinícius, a Bíblia vai dizer, Gabriel, que Jesus ele se prostra, coloca o rosto em terra, Israel, e a oração de Cristo dentro daquele jardim vai ser: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Amém, Jesus. Olha a oração de Jesus dentro daquele jardim. Aí Jesus se levanta, Vinícius, vai até os discípulos, e a Bíblia diz que os discípulos estavam dormindo. Aí Jesus vira para os discípulos e fala assim: será que vocês não podem orar comigo nem pelo menos uma hora? Aí Jesus se afasta novamente, Jesus se prostra novamente, coloca o rosto em terra, Jonathan, e a oração de Jesus vai ser novamente: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a tua, que não seja feita a minha vontade, Vinícius, mas que seja feita a tua vontade. Jesus estava em tanta agonia, Vinícius. Sabe o que acontece? O suor de Jesus se transformou em grandes gotas de sangue, Gabriel. Jesus estava em tanta agonia dentro daquele jardim, Jonathan. Você sabe o que Jesus estava sentindo dentro daquele jardim? Jesus estava sentindo a dor dos pregos que seriam colocados sobre as suas mãos, Vinícius. Jesus estava em tanta agonia dentro daquele jardim, Nicole, que Jesus estava sentindo a dor dos pregos que seriam colocados sobre os seus pés. Jesus estava em tanta agonia, Felipe, que Jesus estava sentindo a dor da coroa de espinho que seria colocada sobre a sua cabeça. Jesus estava em tanta agonia dentro daquele jardim, Jonathan, que Jesus estava sentindo a dor do chicoteamento que ele iria levar. Jesus estava em tanta agonia dentro daquele jardim que Jesus estava sentindo o peso dos nossos pecados sobre aquela cruz, sobre os ombros dele. Posso falar uma coisa para vocês? Todas as vezes que você virar para Deus e falar assim que está dando tudo errado, lembra do preço que Jesus pagou por você na cruz do Calvário. Glória a Deus. Porque quando nós pregamos sobre Jesus, as pessoas pensam que Jesus é qualquer pessoa. Mas o amor de Deus foi tão grande, Vinícius, que em João capítulo 3, versículo 16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, Israel, mas tenha a vida eterna. Esse foi o preço, Felipe. Todas as vezes, Israel, que a gente pensar que está dando tudo errado em nossas vidas, lembra do preço que Jesus pagou por vocês. Todas as vezes, Gesiel, que a gente pensar que tudo está dando errado, Lázaro, lembra do preço que Jesus pagou por vocês na cruz do Calvário. Aleluia. Glória. Porque todas as vezes que a gente pensa que está dando errado, Vinícius, a gente vira para ela e fala assim: Deus, eu recebi a promessa, Clésio, mas cadê o recurso para que a promessa se cumpra em minha vida? Uma coisa eu tenho certeza, pode ficar tranquilo, que aquilo que Deus te prometeu ainda vai se cumprir sobre a sua vida. Aleluia. 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 O interessante é que dentro daquele jardim, Judas ele vai chegar com os soldados para poder prender Cristo. Aí eu acho isso aqui muito lindo. Por quê? Porque quando os soldados, Daniel, chegam para poder prender Jesus, um soldado que se chama Malco, Gabriel, prende Jesus.
tirar a espada da bainha e vai cortar a orelha do soldado mau. Quando a gente para estudar sobre o soldado mau, o desejo de mau era se tornar sacerdote um dia. E para você se tornar sacerdote, Jonathan, você não pode ter nenhuma deficiência física. Aí quando Pedro corta a orelha de Malco, os sonhos de Malco de se tornar sacerdote, está indo por água abaixo. Aí sabe o que Cristo vai fazer? Cristo diz, ele vai pegar a orelha de Malco e vai colocar no lugar novamente. Porque era Cristo dizendo assim, olha Malco, as pessoas até podem tentar destruir os seus sonhos, mas pode ficar tranquilo, que eu coloco os seus sonhos no lugar novamente. Aleluia, aleluia. Podem tentar acabar com os seus projetos, Jonathan, mas fique tranquilo, que as pessoas não vão conseguir acabar com os projetos que Deus tem preparado para a sua vida. Aleluia. Jesus agora, ele está sendo interrogado por Pilatos, no campo. E Pedro segue, fica no meio do pátio diante de uma fogueira. Enquanto Cristo está sendo interrogado, vai chegar uma pessoa, Felipe, e vai dizer assim, olha, eu te conheço, você é Pedro, você andou com Jesus. Pedro vai virar e vai dizer assim, não, eu nunca andei com ele. Vai chegar uma segunda pessoa e vai dizer assim, eu te conheço, você é Pedro, eu vi você andando com Jesus enquanto ele fazia aqueles milagres. Aí Pedro pela segunda vez vai virar e vai dizer assim, não, eu não conheço esse homem, eu nunca andei com ele. Aí pela terceira vez, Israel, vai chegar uma criada e vai virar e vai dizer assim, Felipe, eu te conheço, você é Pedro, você andou com Jesus. Aí pela terceira vez, Pedro vai virar e vai dizer assim, eu nunca andei com este homem, eu nem sei quem ele é. Aí conjecturo eu, Jonathan, aquela criada virando papel dizendo assim, olha Pedro, eu te conheço, não adianta você negar o seu Jesus, porque o seu andar, Pedro, é parecido com o andar de Jesus, o seu falar, Pedro, é parecido com o falar de Jesus, as suas vestes, Pedro, são parecidas com as vestes de Jesus. Porque algum dia, Nicole, a gente até pode sair da igreja, Misael, mas as pessoas ainda vão continuar vendo Cristo dentro de você. Algum dia, Vinícius, você até pode sair da igreja, Jonathan, mas as pessoas vão continuar vendo Cristo dentro de você. Algum dia, você até pode largar o Evangelho, mas as pessoas continuarão vendo Cristo dentro de você. Aleluia! Não para essa igreja que fica de pé.